Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta então, agora com a palavra. Antes, vou deixar com vocês aí o recadinho das ofertas e cada um contribua segundo o que Deus tocar no seu coração. Deus abençoe muito a Irmandade que tem ajudado. Continuamos pedindo a vossa oração e ajuda. Tem muitas necessidades para atender esse friozão doido que está chegando aí, essa estrutura que a gente está montando para que os cultos não parem, mas que sejam cada vez mais multiplicados. Tá bom? Vamos ver as ofertas e a gente volta já. Vamos lá. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer? Senhor, graça te damos pela colaboração da nossa Irmandade, que com carinho, com amor, tem contribuído para a tua obra. Abençoa a vida de cada um e não deixa faltar nada daquilo que precisam, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ver se ele abre aqui. Não foi? Era para ter aberto, né? Deixa eu ver. Exibir. Ah, tá. Ele tá rodando no contador embaixo. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Senão vocês não vão conseguir entender. Agora vai. Ai. Livro de Esther, no capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar a Mardoqueu. Vamos ler até onde Deus nos der. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante dele. Tem mais luz para mim, irmãos. Fica melhor. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem em cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei se costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem, em cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele, assim se fará o homem, em cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa angustiado e coberta a sua cabeça, e contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos
tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Isera e sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante da quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Somente até aqui, irmãos. Amém. Senhor, fala com as nossas almas e que o teu Espírito traga esclarecimento aos nossos corações, para que tenhamos a certeza da tua voz em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu desligar esse ar, irmãos. Está um frio aqui. Bom, o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Está aqui o título, né, da palavra. Também é uma palavra bem conhecida. E é claro que a palavra, ainda que lêssemos essa palavra todos os dias, ela se renovaria todos os dias na nossa vida, porque a palavra de Deus ela é multiforme, ela toma a forma que é necessária para alcançar os nossos corações. Esse Mardoqueu era um homem pobre, era um homem simples, mas era um homem fiel a Deus. Amã era um dos príncipes, era alguém grande no reino, de grande consideração, que era levado em grande conta pelo rei Assuero. Então, socialmente, numa hierarquia, eles estavam distantes anos-luz. Amã lá em cima e Mardoqueu lá embaixo, né? Assim, numa balança assim, sem medida, de tão longe que era o peso de cada um, por assim dizer, materialmente falando. Ocorre que os irmãos já ouviram falar aqui várias vezes que a força de Deus, ela se esconde na fraqueza. Vocês já ouviram falar isso aqui várias vezes, né? A força de Deus, ela não é força de braço, força de intelecto. A força de Deus e a valentia que vem de Deus, elas estão no coração daquele que crê. De maneira que ela não é aparente. Se nós lembrarmos de Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens simples. Estavam cativos ali na Babilônia. Ou seja, era para alguém dar um grito e eles saírem correndo, porque não tinham armas, não tinha instrução, não tinha guarida, não tinha proteção de ninguém, mas tinha uma fé e uma valentia que estava guardada em seus corações. A fé, ela traz coragem. A fé, ela traz ousadia de espírito. O que quer dizer essa ousadia? O não temor, ou ainda que com medo, enfrentar aquele medo e vencer no nome de Jesus. A fé nos faz avançar, independente de ganhar ou perder. Porque a maior de todas as sensações é do dever cumprido. Eu fiz o que tinha que fazer. Pode não ter dado certo, mas que eu fiz, eu fiz. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mardoqueu tinha livrado o rei Assuero de 2 eunucos, ou seja, que eram as pessoas de dentro da casa. Eunucos normalmente cuidavam dos tesouros, eram homens castrados, para que não mexessem com as mulheres de dentro da casa do rei. E esses homens procuravam pôr a mão no rei Assuero para fazer-lhe mal, mandados por algum reinado vizinho, tomados por algum espírito contrário, não se sabe. E também não relata a palavra de qual maneira, mas o fato é que Mardoqueu ficou sabendo. E eles foram tocados, foram, enfim, expulsos dali e não conseguiram fazer mal ao rei. Alguém anotou isso num diário chamado Crônicas. E ficou lá. A palavra também não fala se ninguém disse a Mardoqueu, vai ficar anotado aqui o que você fez, tá? Não fala. Não sei se disseram, se não disseram. O fato é que Mardoqueu não mandou uma carta de cobrança, não mandou um WhatsApp pro rei, falando, tem uma conta para acertar. Mas ele ficou no caminho onde o rei passava. Tanto que o rei disse, o judeu Mardoqueu que está aí na escadaria do palácio. Quantas vezes o rei passou e viu ele lá?
Mas certamente haviam outras pessoas que estavam ali esperando uma benevolência, esperando um bem do rei, assim como Mefibosete recebeu de Davi. Os irmãos lembram a palavra que Deus mandou esses dias atrás? O rei não sabia porque ele estava lá, mas ele sabia. Glória ao nome do Senhor. Mardoqueu sabia. Eu não sei o que você busca. A esposa não sabe. O ancião não sabe. O pastor não sabe. Mas você e Deus sabem. E é nisso que você tem que se apegar. Eu não tenho que acreditar na sua missão. Eu não tenho que apoiar a sua missão. Eu posso orar por você. Mas você tem que acreditar nela e dizer, mas hoje, mais amanhã, a minha hora vai chegar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia o nome do Senhor. E os tempos vão passando, irmão. O dia da nossa vitória até o dia de hoje, esse espaço de tempo, essa diferença de tempo, ela é regressiva, ou progressiva, aliás. Ela vai diminuindo até que chega a hora de você dar glória a Deus. Até que chega a hora de você cantar. Tem dia, tem hora, tem lugar, tem tudo marcado para a tua vitória. Acontece que Deus não dá de nenhum de nós saber. Porque a própria palavra fala, a fé que se vê não é fé. Porque como alguém pode esperar aquilo que vê? Já está vendo, não tem que crer. Mas a fé crê no impossível. Ela vê o invisível. Mas o Senhor te diz, tem dia e tem hora. Assim como tem dia e hora para nascer, dia e hora para morrer. Tem dia e hora marcado para essa tua vitória. Cada dia, cada segundo, cada mexida no ponteiro do relógio, você está chegando um pouquinho mais perto da tua exaltação. Assim aconteceu com Mardoqueu, irmãos. Porventura alguém diz para ele, ó, tal dia, tal noite, o rei vai perder o sono, aí nós vamos dar as crônicas para ele ler, e aí vai estar tudo resolvido. Foi assim? Ele nem sabia que o rei ia perder sono, ele nem sabia que o rei tinha perdido sono. Mas agora, vejamos o outro lado da história. Assim como Mardoqueu estava na porta do rei, o diabo também não dormia. Porque diz a palavra que perdeu o sono. Vamos entender. O rei perdeu o sono. Era noite. Se o rei já estava recolhido, a turma toda estava recolhida. O que esse endemoniado desse Amã estava fazendo no pátio do rei àquela hora da noite? Você entende, irmão? Que o inimigo não para? Que é dia e noite tramando, traquinando contra a sua vida? Querendo te destruir? Mas hoje o Senhor está mandando essa palavra e está amarrando esse demônio em nome de Jesus. Satanás, o Senhor te amarra hoje por essa palavra. Você pode andar na madrugada, você pode andar de noite, você pode andar no meio do dia. Na igreja de Deus você não toca. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o nosso Deus, irmão, está sempre um passo na frente do inferno. Sempre, sempre, sempre. Só lembrarmos da tentação no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, só teu Deus amarás, só ele adorarás. Deus sempre tem resposta, Deus sempre tem saída. O adversário nunca vai encurralar o nosso Deus, nunca. Glória ao nome do Senhor. Mas na volta de Cristo, a serpente será esmagada na sola dos nossos pés, e não haverá morte, e a igreja de Deus cantará o hino da vitória. Prepara-te para esse dia, porque o Senhor está preparando a sua igreja para a redenção eterna. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Então, irmãos, fugiu o sono do rei. Agora, que tamanho que era esse livro das crônicas? Era um livricozinho, fininho, tinha 2 páginas, tinha 2.000. Todos os acontecimentos do reino eram anotados ali. Não sei. O fato é que ele perdeu o sono e falou para a turma, traz as crônicas, deixa eu ler um pouco para ver se me dá sono. Ele era um rei que gostava de se inteirar das coisas que se passavam no seu reinado. Tanto que ele vê nas crônicas, ele sabe o que está acontecendo na sociedade, ele sabe o que está acontecendo no comércio, ele sabe o que está acontecendo no exército. Bobo ele não era, não. Quando ele abre, não sei se já começou a ler na parte de Mardoqueu, sobre quando Mardoqueu tinha livrado. Não sei se ele folheou algumas folhas, Deus o sabe. O fato é que ficou registrado aqui que ele leu e viu Mardoqueu, me livrou de Bigtã e Teres, que tentavam pegar o rei. Falou, olha, esse homem livrou a minha vida.
Glória ao nome do Senhor. E perguntou aos que estavam, o que fizeram para esse homem aqui? Que está anotado aqui. Que ele livrou minha vida. Ninguém fez nada. Imaginemos que ele se indignou, porque era um rei justo. Quem que está aí no pátio? Essa hora da noite, essa assombração. Amã, manda entrar, manda entrar. O rei não sabia o que tinha no coração de Amã. Amã foi lá para mandar enforcar Mardoqueu. Irmãos, um mendigo, um pobre coitado que ficava na escadaria do rei, incomodava um príncipe, porque o que tinha em Mardoqueu não era terreno, era celeste. Cúria, alabassúria, alamar. O que tem em você não é terreno, é celeste, não é dinheiro, não é formosura, não é roupa, não é condição social. O que tem em você é a virtude do Espírito Santo. Por isso o inimigo te inveja tanto. Por isso o adversário nos persegue tanto, irmãos. Se a gente prega na igreja, persegue. Se prega na live, persegue. Se prega no metrô, persegue. Nós nunca pararemos, porque é a nossa vocação. Se ele quisesse brigar com um capitão, se ele quisesse brigar com outro reino, com outro governador, mas era com um coitado. Lembra de Acabe, que tinha todo o palácio, mas queria a vinhazinha de Nabote? O inimigo, irmão, é tolo. Ele é insano, ele é irracional, ele age por impulso da maldade. O combustível do inferno é a maldade, é a cobiça, é a calúnia, é a difamação. Alamaia. Mas o combustível do céu é a paz, é a longanimidade, é a benevolência, a caridade, é o amor, é a graça. Entra então Amã e o rei diz, escuta, fala para mim, o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? O que eu deveria fazer para um homem em quem eu tenho muito apreço? Amã, inchado que já era, falou, pensou, é de mim que ele está falando, agora eu vou à esforra. Põe a sua coroa, põe as suas vestes, põe o seu anel, pega o seu cavalo, o seu, não é de nenhum outro, o seu que o senhor anda, e pega um dos maiorais aqui do reino, põe ele em cima, põe o homem que o senhor se agrada no cavalo, e o maioral sai andando, puxando ele no cavalo na cidade, dizendo, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Viu como é irracional, irmãos? Ainda que fosse com ele queria uma honra, ele queria a roupa do rei, mas não era rei, a coroa do rei, mas não era rei, o anel do rei, o cavalo do rei, o maioral do rei. Irmão, o adversário quer um lugar que é teu, nunca terá. Nunca terá uma posição que é tua, nunca terá um lugar que Deus te colocou. E o Senhor, glória, oh Deus, Salamaia, diz por essa palavra, o lugar que eu preparei para você ninguém tira. Ninguém toma, ninguém desmancha o meu plano de salvação, de exaltação com você e com a tua casa também. O rei, ouvindo isso, disse, então apressa-te, pega as vestes, a coroa, o anel, o cavalo, e faz tudo isso que você falou para o judeu Mardoqueu, que está sentado lá na escadaria. E não deixa cair uma palavra do que você falou. Como você é um dos maiores que tem aqui, vai você mesmo e puxa ele. E aquele que foi para matar Mardoqueu, saiu exaltando a Mardoqueu. Irmão, bendito seja Deus. Aquele que preparou a forca para você vai cair nela. Aquele que preparou a armadilha para você vai cair nela. Aquele que intentou o mal para você vai cair nele. Aquele que fez algum trabalho contra você já está repreendido no nome do Senhor Jesus. Ninguém pode destruir uma alma, uma pessoa a quem Deus ama. Ninguém pode desfazer um plano que Deus já começou. Glória ao nome do Senhor, não temas nada, porque sobre a tua vida há a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, Amã fez tudo isso que o rei mandou. Terminado isso, Mardoqueu voltou para a escadaria. E Amã foi para casa, enojado, e contou aos seus amigos, à sua esposa, Zeres, tudo o que tinha acontecido. E eles disseram, olha, se Mardoqueu, diante de quem você já começou a cair, é da geração dos judeus, você não prevalecerá contra ele. Nisso que estão falando, Esther já tinha marcado o banquete para denunciar Amã. Irmãos, o fim de Amã foi a forca.
foi a sua destruição. A sua ganância o destruiu. Glória ao nome do Senhor. Assim como Jezabel mandou matar a Nabote para que Acabe tivesse a sua vinha, ela também morreu. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. O Senhor te diz, minha vingança, tua é a vitória. Alamaia. E levanto do meu trono com poder e glória, para te exaltar, para te justificar, para mostrar para o inferno que eu sou Deus na tua vida, e que sobre a tua casa tem uma eleição, tem uma escolha, tem uma proteção de Deus. Então abre a tua boca, dá o teu melhor, glória ao teu Deus hoje. Porque nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá, nenhuma arma que se levantar contra ti prevalecerá. Glória seja dada ao Senhor. Então, queridos irmãos, essa palavra vem trazer a nós essa certeza, vem trazer a nós, irmãos, essa confirmação. Ninguém destrói o plano de Deus na tua vida, nunca. E você verá com os teus olhos o operar de Deus na tua casa e a justificação de Deus sobre a tua vida. É a palavra, Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus.